determine o volume específico do vapor de água a 200 graus Celsius e 1.554,9 kPa, considerando item A, a equação dos gases ideais, item B, o princípio dos estados correspondentes, item C, a equação de Van der Waals. Compare as respostas com o valor experimental. Aqui temos os dados do problema. Como usaremos equações de estado, podemos já deixar reservado aqui o valor da constante universal dos gases. Para comparar o volume específico de cada um dos itens com o valor experimental, precisaremos definir qual é a condição do vapor saturado ou vapor superaquecido. Fazendo a análise na tabela de propriedades da água ou do vapor saturados, podemos verificar se a pressão dada no problema corresponde à condição de saturação para a temperatura do problema. E nesse caso aqui, é exatamente o que a gente verifica. A 200 graus Celsius, encontraremos uma pressão de saturação de 1.554,9 kPa. Ou seja, temos um vapor saturado. Portanto, é dessa tabela que iremos extrair o valor do volume específico experimental, 0,12721 m3 por quilograma. Antes de iniciar a resolução, vamos deixar especificados os valores da pressão crítica e da temperatura crítica da água, porque vamos precisar dessas informações no decorrer da resolução. Esses dados também podem ser encontrados em apêndices de livros de termodinâmica. Para a água, temos um valor de pressão crítica de 22,06 MPa, aqui já convertido para kPa, e a temperatura crítica de 647,1 Kelvin. Aqui na mesma tabela, inclusive, é fornecida a massa molar da água. Para o item A, basta aplicar direto a equação para gases ideais. Iremos obter um volume específico molar de 2,5291 m3 por kmol, mas vimos da tabela de propriedade do vapor saturado que o volume específico é dado em unidade mássica, metro cúbico por quilo. Então, podemos converter o valor que obtivemos em unidade molar para a unidade mássica. Isso é feito dividindo o valor pela massa molar da água. Chegamos assim ao valor de 0,1404 m3 por quilograma. Para calcular o volume específico pelo princípio dos estados correspondentes, precisaremos determinar o valor do fator de compressibilidade. E para isso, precisaremos antes definir os valores das propriedades reduzidas, já que o diagrama generalizado é baseado nessas propriedades. Então, substituindo aqui os valores, obtemos uma temperatura reduzida de 0,73 e uma pressão reduzida igual a 0,07. Agora sim, podemos usar o diagrama generalizado de compressibilidade para obter o valor do Z. No diagrama, não temos a curva para a temperatura reduzida de 0,73, mas essa curva passaria aqui, entre a curva de TR igual a 0,7 e 0,75. Então, projetando uma reta a partir da pressão reduzida igual a 0,07 até a curva virtual aqui de TR igual a 0,73, obtemos um valor de Z igual a 0,93 aproximadamente. Conhecendo o valor de Z, podemos usar a equação de estado para determinar o volume específico do vapor saturado. Aqui um valor de 2,3521 m3 por quilomol. Então vamos precisar converter para a base mássica, onde chegamos a um valor de 0,1306 m3 por quilograma. Valor um pouco menor que o obtido pela equação de gases ideais. Por fim, o item C, que é através da equação de Van der Waals. Nesse caso, precisamos determinar os valores dos parâmetros A e B da equação para usar na equação de Van der Waals explícita em termos de volume específico. Pelas equações de cada parâmetro, podemos verificar a consistência dimensional de cada parâmetro. Substituindo os valores dos parâmetros conhecidos, obtemos A igual a 553,5 kPa metros elevado na sexta potência, dividido por quilomol quadrado, e B igual a 0,03048 m3 por quilomol. Agora podemos resolver a equação cúbica para determinar o volume específico. Nesse caso, teremos três raízes reais. V barra linha maior que V barra duas linhas, que é maior que V barra três linhas. Fazendo a análise num diagrama de pressão versus volume específico, construído a partir da equação de Van der Waals, teremos uma isoterma para cada temperatura. Observe que a temperatura do sistema é menor que a temperatura crítica. Então, a curva que representa essa função cúbica vai ser uma isoterma localizada abaixo da temperatura crítica. Para a análise do nosso exemplo, seria essa última curva aqui, de T3 menor que T2. Considerando a pressão do sistema, que coincide com a pressão de saturação, teremos uma raiz sobre a linha de líquido saturado, que nesse gráfico seria o ponto E,
Teremos uma raiz sem qualquer significado físico coerente, seria o ponto D, e teremos uma terceira raiz, cujo ponto estará localizado sobre a linha de vapor saturado, seria o ponto B. Para o que pede o problema, é essa terceira raiz que vai interessar, porque ela fornece o volume específico do vapor saturado. Agora, qual desses três valores corresponde ao valor do vapor saturado? É muito fácil responder essa pergunta. No gráfico, vemos que o ponto B fornece o maior valor para o volume específico. Portanto, V barra linha será a nossa raiz, pois esse é o maior valor dentre as três raízes. O valor está em base molar. Convertendo para a base mássica, obtemos um volume de 0,134 metro cúbico por quilograma. Considerando o valor experimental obtido da tabela de propriedades da água, na condição de saturação, podemos ver que usar a equação de estado para gases ideais gerou um erro de 14,4%, um erro bem significativo. O erro já cai para 5,3% quando consideramos a equação de Van der Waals, e cai mais ainda quando consideramos o diagrama de compressibilidade, onde o erro foi de 2,7% apenas. Isso mostra mais uma vez a importância dessa teoria para determinar parâmetros de um sistema.